Boa noite, Dom. Meu nome é Luciana. Nunca fui de dar importância a coisas sobrenaturais, mas hoje penso diferente. Se alguém me dissesse que eu acabaria acreditando em maldição, eu teria rido. Porém, bastou uma sequência de desgraças para me derrubar a cada dia, sem que eu conseguisse entender de onde vinham ou como parariam. Tudo começou quando meus bichos de estimação foram morrendo, um a um, de um jeito estranho. Antes disso, eu vivia sozinha numa casa antiga que herdei do meu pai. Trabalhava meio período, conseguia pagar as contas e adorava cuidar de animais resgatados da rua. A primeira a morrer foi a gata mais velha, Mira. Resgatei-a ainda filhote, doente e tremendo, e ela sobreviveu por teimosia. Acompanhei cada tratamento, cada remédio, e ela virou minha companheira fiel. Até aquele dia em que a encontrei estendida perto da porta da sala, sem respiração. O veterinário disse que podia ser alguma infecção fulminante ou veneno. Guardei aquilo como alerta, mas tentei seguir em frente. Só que dias depois, um cachorro que eu tinha, o Bento, também apareceu morto no quintal. Pouco depois, a gata Sol, que eu havia resgatado há alguns meses, adoeceu misteriosamente e morreu em questão de horas. 2 dias mais tarde, um papagaio que salvei de um criadouro ilegal faleceu sem explicação. Por fim, a cadela Duda, que estava em tratamento por uma ferida na pata, também foi encontrada sem vida. Aquilo me partiu de um jeito que não consigo descrever. Cada vez que eu perdia um bichinho, parecia que um pedaço de mim ia junto. No total, perdi 3 gatos, 2 cachorros e um pássaro em menos de um mês. Passava as noites em claro, agoniada, tentando adivinhar se era alguma praga, alguma doença, ou se alguém do bairro estava envenenando meus animais. Eu queria acreditar que eram fatalidades, mas quanto mais eu procurava um motivo lógico, mais estranhos eram os acontecimentos. Comecei a notar que mesmo sem os animais em casa, o lugar parecia carregado. As lâmpadas viviam dando curto, o leite azedava na geladeira e o cheiro de podre aparecia de repente, mesmo com toda a faxina que eu fazia. Certa vez acendi um incenso para espantar aquele odor, mas o incenso simplesmente apagou 3 vezes seguidas, como se estivesse molhado. Fui ver e não havia nada de diferente. As portas rangiam à noite, e às vezes eu sentia algo como se houvesse uma presença que se movia de um cômodo para outro. Mas eu sempre tentei racionalizar, pois minha casa era muito antiga. As coisas foram piorando. Meus dias de trabalho se tornaram tensos porque eu não conseguia dormir direito. Comecei a ter pesadelos repetidos. Via alguém parado ao pé da minha cama, falando meu nome bem baixinho, embora eu não pudesse enxergar o rosto. Acordava suando, o coração disparado. Eu não tinha inimizades nem vizinhos maldosos, pelo menos que eu soubesse. Sou uma pessoa simples, que gosta de ficar em casa, cuidar dos animais, ver televisão quando posso. Meu pai tinha falecido há alguns anos e não deixou muitos bens além daquela casa antiga. Mas parecia que toda a sorte que antes eu tivera sumira de repente. Comecei a ter umas dores estranhas no corpo. Acordava cheia de manchas roxas nos braços e pernas, sem ter batido em lugar nenhum. O médico atribuiu ao estresse, receitou vitaminas e aconselhou que eu descansasse mais, mas descansar como se cada dia surgia um problema diferente. Foi quando a vizinha da frente, Dona Dalva, uma senhora conhecida por suas histórias de benzedeira e rezas, me parou na calçada e disse que eu estava com a aura pesada. Você parece tão abatida, minha filha. Se eu fosse você, buscava uma ajuda para limpar essas energias ruins. Não sei se acredito nessas coisas, mas a forma como ela falou me deu um calafrio. Ela sugeriu que eu procurasse uma conhecida dela, uma mulher que fazia limpezas espirituais. No começo, relutei. Sempre fui incrédula com curandeiras e rituais. Mas a lembrança dos meus animais mortos e toda aquela sensação estranha em casa me deixaram mais aberta à ideia. Eu já não tinha nada a perder além do pouco que me restava de sanidade. Então, num fim de tarde, fui até a casa dessa mulher que chamarei de Camila. Era um lugar simples, com paredes descascadas e um portão de ferro. Antes de eu bater,
Ela abriu a porta como se já soubesse que eu estava chegando. Não disse nada, apenas fez sinal para que eu entrasse. Lá dentro, o ambiente era escuro e tinha um cheiro forte de ervas. Havia algumas imagens de santos no canto, junto com velas e um copo de água. Camila apontou uma cadeira de madeira e me indicou que me sentasse ali. Senti um desconforto, como se não soubesse o que dizer ou fazer. Não precisa falar nada agora, ela disse, sentando-se à minha frente. Primeiro vou verificar a energia ao seu redor. Parece que você carrega uma carga que não é sua. Ela pegou um pote com sal grosso, esfregou um pouco nas mãos e começou a rezar em voz baixa. Foi estranho, mas enquanto ela rezava, comecei a sentir uma leve tontura, como se o ar estivesse carregado. Quando ela terminou, me olhou com seriedade. Tem algo bem ruim feito para você. Alguém de sangue seu fez um trabalho de amarração. Usaram restos de animal, talvez terra de algum lugar sujo, e direcionaram para sua casa. Você está absorvendo tudo. Fiquei sem fala. Nunca tinha passado pela minha cabeça a ideia de que alguém da minha própria família pudesse me desejar tanto mal. Mas, ao mesmo tempo, a explicação dela se encaixava em tudo o que vinha acontecendo. Perguntei se dava para limpar aquela energia. Ela assentiu, mas disse que seria preciso um ritual mais forte que apenas rezas. Precisaríamos de vários dias de defumação, banhos com ervas específicas e queima de certos objetos. De início, fiquei receosa. Ao mesmo tempo, eu queria desesperadamente voltar a ter uma vida normal. Então aceitei e começamos o ritual naquela mesma tarde. Camila me deu um chá amargo que quase me fez vomitar, dizendo que aquilo abria meus caminhos. Depois ensinou-me orações antigas que eu nunca tinha ouvido. Saí de lá me sentindo um pouco mais leve, talvez porque eu queria acreditar que aquilo ia resolver. Nos dias seguintes, parecia haver uma melhora. Consegui dormir um pouco melhor e o cheiro estranho em casa deu uma trégua. Passei a acender velas brancas, conforme Camila havia recomendado. Mas, de repente, tudo começou a dar errado outra vez. Em uma quinta-feira pela manhã, a torneira da cozinha explodiu do nada, inundando o cômodo. Na noite seguinte, ouvi uma pancada forte na minha janela, como se tivessem atirado pedras. Abri a cortina e não havia ninguém. No sábado, recebi a notícia de que Camila tinha sido encontrada morta dentro de casa, de uma forma muito estranha. Contaram que a parte interna do local estava toda chamuscada, como se houvesse um pequeno incêndio. Porém, o corpo dela não apresentava queimaduras visíveis. A causa oficial nunca foi esclarecida. Aquilo me abalou profundamente. Foi impossível não relacionar sua morte às forças que ela tentava combater. As pessoas do bairro que sabiam que eu estivera com ela começaram a me olhar de um jeito esquisito, como se eu fosse amaldiçoada ou coisa do tipo. Minha saúde declinou mais ainda. Passei a sentir um cansaço constante e dores de cabeça que me deixavam quase sem enxergar. Durante as madrugadas, acordava sobressaltada, sem saber se estava sonhando ou se tinha alguém de pé no corredor. Comecei a me isolar, pois sentia vergonha e medo. Parecia que tudo em mim estava errado. A única pessoa que se manteve ao meu lado foi Dona Dalva. Ela me trazia remédios naturais, conversava comigo na varanda e até tentava orar por mim, mas parecia que nada adiantava. Por fim, ela mesma sugeriu que eu fosse ficar uns dias com uma prima que vivia em outra região, longe dali. Liguei para essa prima, Cecília. Expliquei mais ou menos a situação sem entrar em detalhes sobre feitiços. Falei apenas que estava doente, muito abalada, e precisava de um lugar para me recuperar. Ela foi solícita e disse que eu era bem-vinda. Arrumei uma mala pequena e fui embora, deixando a casa fechada. No caminho senti um alívio momentâneo, como se a distância pudesse me proteger. Cecília morava em um lugar mais tranquilo, com quintal grande, galinhas e um gato gordo que circulava pelos pés da gente. Nos primeiros dias melhorei bastante. Dormi noites inteiras sem interrupção. Voltei a comer direito e até ajudei Cecília com as tarefas diárias. Pensei que talvez o pior tivesse passado. Até que recebi um telefonema de Dona Dalva avisando que minha casa fora arrombada e aparentemente vandalizada.
Disseram que havia símbolos estranhos pintados na parede. Naquele instante senti um aperto na garganta. Eu sabia que por mais medo que eu tivesse de tudo aquilo, eu não podia fugir para sempre. Precisava enfrentar a situação. Despedi-me de Cecília e retornei para casa, decidida a descobrir quem estava por trás disso. Encontrei as portas violadas e as paredes rabiscadas com frases de ódio que não me atrevi a ler até o fim. Tudo estava revirado e o cheiro ruim estava de volta, só que mais forte. Abri as janelas para ventilar, mas no fundo sentia que aquele ar pesado não sairia tão fácil. Passei a revirar cada canto da casa, procurando algo que explicasse o que estava acontecendo. Foi quando notei que, num dos vasos de plantas que eu costumava regar, a terra estava mexida e tinha uns pedaços de pano sujo, como se fossem retalhos estranhos. Cavei cuidadosamente e encontrei um embrulho nojento, envolto em plástico. Ao abrir aquele pacote, me deparei com restos de ossos, cabelo humano e papeizinhos escritos à mão, cheios de insultos e desejos de morte. O mais chocante foi reconhecer a caligrafia. Era de uma pessoa próxima da minha família, que vou chamar aqui de Silvia. Silvia é minha meia-irmã, filha do meu pai com outra mulher. Nunca fomos muito próximas, mas também não tínhamos convivência suficiente para nos odiarmos. Pelo menos eu pensava assim. Fazia tempo que ela não aparecia, principalmente depois que meu pai deixou a casa para mim legalmente. Olhar aquela letra dela tão inconfundível pedindo para que eu desaparecesse e pagasse pelo que roubei, me deixou sem chão. Tudo fazia sentido. Quem mais teria acesso à casa para enterrar aquele embrulho sem eu perceber? Num impulso de revolta, decidi ir atrás de Silvia. Sabia onde ela morava, mas não estava certa de como ela reagiria à minha visita. Apesar disso, segui meu instinto, ainda tremendo pela raiva e pelo medo. Quando cheguei lá, fui recebida por um silêncio estranho. O portão estava semiaberto e bati palmas. Ela surgiu com aquela expressão de quem não se surpreende nem um pouco em me ver, quase como se me esperasse. "O que você quer agora?" ela perguntou, apoiando-se no batente da porta. "Já não basta ficar com a casa do nosso pai?" Eu não consegui segurar o embrulho que estava na minha bolsa. Joguei-o aos pés dela, ainda sujo de terra. "Você fez isso comigo, Silvia? Por quê?" Ela olhou o pacote, ergueu as sobrancelhas e deu um sorriso. "Se está maluca e acredita em feitiço, só posso lamentar. Mas não me venha com acusações sem prova." Falei que reconhecia a letra dela e que de alguma forma ela tinha entrado na minha casa. Ela apenas deu de ombros, com um ar cínico. Tentei contê-la para que me desse mais explicações, mas Silvia me empurrou dizendo para eu sumir antes que ela partisse para algo mais sério. Aquele olhar dela me deixou paralisada. Era como se eu não conhecesse aquela pessoa, e talvez eu nunca tivesse conhecido mesmo. Fui embora sem resposta, mas com a certeza de que era ela quem envenenava meus dias. Com a morte de todos os meus bichos, percebi que ela tinha conseguido me atingir no ponto mais frágil. Na mesma noite em que voltei para casa, as coisas ficaram insuportáveis. A sensação de sufocamento era intensa, e eu tive a impressão de ouvir barulhos na cozinha. Quando cheguei lá, todos os ovos da geladeira estavam quebrados sobre o chão. Não havia sinal de arrombamento ou de bichos que pudessem ter feito aquilo. Eu me recolhi no quarto, mas não conseguia dormir. Tinha medo de que algo acontecesse se eu fechasse os olhos. Tentei ler, ver televisão, mas nada adiantava. De repente, senti um formigamento forte na mão direita, que me deixou sem sensibilidade por alguns minutos. Foi assustador porque parei de sentir meus dedos. No dia seguinte, a mão continuava doendo, mas agora havia um inchaço no pulso. Fui ao hospital para verificar. O médico não encontrou nada além de uma leve inflamação, mas eu sabia que era parte desse tormento que parecia grudar em mim. Alguns dias depois, precisei pegar um ônibus para resolver um assunto pessoal. O inchaço no pulso melhorara um pouco, mas eu ainda não estava 100%. O ônibus estava cheio e, em um momento, senti um desconforto, como se alguém atrás de mim quisesse me empurrar. De repente, o motorista freou bruscamente e, ao que tudo indicava,
Houve uma falha no mecanismo de travamento da porta, que se abriu sem aviso. Fui lançada para fora, numa queda feia. Rolando no asfalto, senti o braço inteiro latejar e minha visão apagou por um tempo. Acordei no hospital confusa, com muita dor. Descobri que havia fraturas graves no braço e no ombro. O médico falou que foi por pouco que não tive uma lesão pior. Passei por 2 cirurgias e fiquei internada por vários dias. Durante minha internação, eu revisitei mentalmente tudo o que estava acontecendo. Cheguei à conclusão de que aquela queda não foi só azar ou imprudência minha. Parecia que algo me empurrava, me sabotava. Talvez fosse paranoia, mas era nisso que eu acreditava naquele momento. Recebi alta com o braço imobilizado. Quando voltei para casa, quase desmaiei ao ver que novamente alguém havia arrombado o portão. Havia marcas de fogo na parede do quarto. Alguém tinha riscado o meu espelho com uma faca. Era explícito que queriam me amedrontar ou enlouquecer de vez. Telefonei para a polícia e fiz um boletim de ocorrência, mesmo achando que não resultaria em nada. Contei do vandalismo repetido, mas os agentes apenas registraram o caso e disseram que não tinham pistas suficientes para avançar. Conversei também com alguns vizinhos, mas eles se esquivaram. Não queriam se meter com coisas ruins. Fiquei sozinha na calçada, encarando o que restara da minha porta. Senti mais uma vez que não tinha mais para onde correr. Foi aí que pensei em outra pessoa, Mariel, uma benzedeira que morava perto dali, mas não tão famosa quanto Camila. Contaram que ela era discreta, só atendia quem era indicado por gente de confiança. Fui até lá com Dona Dalva, que fez a ponte. Diferentemente de Camila, a casa de Mariel era bem cuidada e arejada. Não tinha aquele ar pesado, mas sim um clima de cuidado, com plantas em todo canto. Ela me atendeu com gentileza, sem julgamentos. "Você está muito machucada", ela comentou ao me ver com o braço imobilizado e o rosto abatido. "Vou tentar ajudar, mas você vai precisar ter fé em si mesma também." Ela usou galhos de arruda, sal e água, rezando baixinho. Não havia velas extravagantes nem ídolos estranhos. Só uma sensação de que ela sabia o que estava fazendo. Depois de um tempo, Mariel parou, olhou para mim e disse: "O que eu vejo é um laço de raiva muito antigo. Vem de alguém que compartilha do seu sangue. Essa pessoa sente que foi injustiçada e direciona todo o rancor para você." Assenti quase sem forças. Contei a ela sobre Silvia, a meia-irmã que parecia me odiar. Mariel confirmou que havia algo mais profundo, como se Silvia estivesse usando conhecimentos de magia ou bruxaria para me afetar. Por algum motivo não queria me matar rápido, mas me ver definhar, perder tudo e acabar deixando a casa de livre e espontânea vontade. Para desfazer esse laço será preciso devolver o que ela mandou. E para isso, você vai ter que se proteger de verdade. "Não posso fazer tudo por você", disse Mariel. Ela me deu uns banhos de ervas para tomar em casa. Recomendou que eu jogasse sal em volta de cada janela e me orientou a destruir qualquer objeto ou lugar onde a praga estivesse ancorada. Lembrei-me do embrulho encontrado no vaso, mas senti que havia mais. Fui embora preparada para encarar a casa uma última vez. Passei a vasculhar cada canto, cada prateleira, cada buraco no quintal. Encontrei mais um saquinho, desta vez escondido na caixa de correio. Dentro tinha pedaços da minha própria roupa e cera escura com marcas de unha. Ao abrir o forro do sofá, encontrei um tipo de boneco de pano com meu nome rabiscado. A cada descoberta, meu estômago revirava, mas me mantive firme em recolher tudo e colocar num balde de metal com álcool, pronta para tocar fogo naquilo. Na hora de acender o fósforo, meu braço doía tanto que mal consegui riscar a caixinha. Ainda assim, insisti, e as chamas consumiram tudo em poucos segundos. Fiquei olhando a fumaça subir enquanto rezava baixinho, pedindo para que nada mais me destruísse. Pensei que com isso eu me libertaria. Mas durante a madrugada, houve um curto-circuito em um dos quartos, provocando fumaça e me obrigando a correr para o quintal. Não chegou a virar incêndio, mas me assustou.
Passei o resto da noite no banco da varanda tentando entender se aquilo também era consequência da tal praga ou apenas falta de manutenção elétrica. Tudo parecia se misturar de um jeito que me fazia duvidar do que era real ou sobrenatural. No dia seguinte, exausta, tomei uma decisão. Eu não podia mais viver ali. Arrumei minhas coisas mais importantes. Joguei fora papéis velhos, roupas que me traziam lembranças ruins e vendi o pouco que dava para vender. Em pouco mais de 2 semanas eu já tinha uma mala pronta. Nesse meio tempo descobri por meio de uma conhecida que Silvia andava dizendo que, em breve, eu largaria a casa para ela tomar posse. Não me importei. Senti que, se meu pai tivesse visto tudo isso, ficaria triste com o rumo que as coisas tomaram. Porém, eu precisava salvar a mim mesma. Eu não quis formalizar nada na justiça. Preferi abandonar a casa. Um dia de madrugada, peguei um carro de aplicativo e fui para a rodoviária com meu gato mais recente, o Nico, que eu havia resgatado antes das mortes dos outros animais. Ele era o único que restara, pois estava na clínica veterinária na época das tragédias. Fui para longe. Consegui abrigo na casa de uma conhecida que me recebeu até eu arrumar um emprego. Fiz exames médicos, cuidei do braço fraturado e, aos poucos, tentei reconstruir minha vida. Os primeiros meses foram difíceis. Às vezes eu acordava chorando, revendo cenas e ouvindo os latidos que se calaram para sempre. O tempo passou e aos poucos fui superando o terror que vivi. Não sei ao certo se era mesmo algo sobrenatural ou se tudo poderia ser explicado pela maldade humana e coincidências infelizes. Mas não importa a explicação, eu estive à beira de perder a cabeça e a vida. O lugar que deixei para trás, segundo me contaram, acabou abandonado. Alguns disseram ter visto Silvia rondando, mas ela nunca entrou de fato. Houve boatos de que ela fez um barraco lá e depois sumiu. Não sei onde ela está e, para falar a verdade, não quero saber. Quanto às minhas dores e machucados, melhorei pouco a pouco. Arranjei um trabalho na área de costura e aprendi a manejar a máquina mesmo com as limitações que ficaram no meu braço. Voltei a sorrir quando recebi as primeiras encomendas e vi que minhas mãos ainda eram capazes de criar algo bonito. Não penso em voltar à antiga casa. Deixei para trás móveis, fotos do meu pai e todo o passado que um dia me importou. Foi duro me desfazer disso, mas entendi que nada é tão valioso quanto a chance de seguir viva e em paz. Acredito que ainda carrego algumas cicatrizes, não só físicas, mas emocionais. No entanto, sinto que sou mais forte agora. Sobre o que houve, prefiro não falar muito. Ainda me dá calafrios pensar em feitiços ou em ossos enterrados. Só espero que onde quer que Silvia esteja, encontre algum caminho que não envolva me afundar de novo. E assim vou vivendo dia após dia, cuidando de Nico, do meu pequeno quarto alugado e dos retalhos que costuro. Quando a noite chega, às vezes, relembro tudo e me pergunto como suportei aquilo. Talvez ter enfrentado o pior me faça valorizar cada sopro de tranquilidade que tenho hoje. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Rafael. Eu tinha por volta de 14 anos quando minha tia, a Leandra, resolveu reformar uma parte do terreno dela. Foi algo simples. Ela queria construir 2 cômodos e um banheiro nos fundos, pensando em alugar o espaço mais tarde. Na época, as obras chegaram a começar, mas precisaram ser interrompidas por causa de um problema de documentação na prefeitura. Quase 3 anos depois, ela retomou tudo. Então, quando a construção foi realmente retomada, eu já estava com 17 anos. Ainda assim, tive a impressão de que tudo ia ser bem rápido, pois eram paredes pequenas e um corredor estreito. Mas o que aconteceu mudou a nossa família inteira. A tia sempre foi muito independente e nunca gostou de depender dos filhos. Ela tinha 2,
mas um deles morava longe e o outro estudava em outra região. Ela disse que a construção seria boa para ter uma renda extra no futuro. Eu ia lá nos fins de semana, acompanhado do meu pai, o Rogério, para ver como estavam as obras. Era um terreno plano, com um quintal grande cheio de plantas, então pensei que daria tudo certo. Numa segunda-feira cedo chegaram os trabalhadores. Eram 3 homens, todos com aparência cansada. Começaram a medir o chão, traçar a linha no cimento antigo e logo abriram um buraco na terra, bem fundo, para fazer os alicerces. Vi aquilo e comentei com meu pai que talvez tivessem escavado além do necessário, mas ele falou que devia ser o jeito deles trabalharem. Já na manhã seguinte, minha tia me ligou toda esquisita dizendo que uma senhora, que morava numa casa colada ao muro dela, segundo a própria tia, pois ela não tinha certeza se havia mudança recente, havia tocado a campainha bem cedo. A tal vizinha não entrou, ficou no portão e falava baixo, quase gaguejando. Contou que na noite anterior viu os pedreiros arrastarem algo pesado e despejarem dentro daquele buraco. Fiquei meio sem entender. Perguntei para a tia o que ela achava que era. Ela disse que a vizinha parecia convencida de que eram corpos, mas estava morrendo de medo de falar mais. Minha tia foi tomada por uma preocupação que a deixou pálida. Ela então chamou meu pai, mas não explicou o real motivo ao telefone. Só pediu que ele fosse urgente. Quando chegamos, já era quase meio-dia. A tia nos olhou com um semblante tenso. Falou do aviso que recebera da vizinha e apontou para o buraco que agora estava coberto com terra. Meu pai não falou nada por alguns segundos. Pegou uma pá que estava encostada na parede e começou a cavar com toda a força. Ele queria tirar a dúvida de uma vez. Eu fiquei de lado, sem saber como reagir. Meu pai nem cogitou parar. Cavava sem trégua. Até que, em dado momento, ele parou. Bateu a pá em alguma coisa sólida. A princípio, pensei que fosse uma pedra. Ele abaixou para ver e percebeu um detalhe estranho. Parecia um pé, mas não de pessoa. Parecia feito de algum tecido grosso. Ao limpar em volta, surgiu um leve odor azedo que se misturava à terra, embora ainda fosse discreto. Ele tentou desprender aquilo da terra, limpando com cuidado para não rasgar. Foi surgindo uma perna de pano, depois uma mão com dedos duros, feitos de madeira. Eu senti um arrepio sem saber explicar. Em seguida apareceu um rosto todo esculpido. Era um boneco. Tinha tamanho quase humano e estava pesando muito mais do que se esperaria de algo feito só de pano ou madeira, como se tivesse algo dentro, além de simples enchimento. De fato, parecia haver umidade impregnada e, vez ou outra, surgiam manchas escuras escorrendo. Meu pai, ainda impressionado, continuou a cavar e encontrou outro. 2 bonecos grandes largados ali, cheios de barro grudado. É difícil explicar como algo feito de pano e madeira podia ser tão pesado. Mas agora a gente desconfiava de que houvesse restos ou algo ainda mais macabro dentro deles. Meu pai me olhou confuso e a tia só conseguiu balbuciar. O que eles iam ganhar enterrando isso no meu quintal? Ela disse que esperaria os pedreiros voltarem no dia seguinte para esclarecer tudo. Só que eles não apareceram. Nem atenderam o telefone. Desapareceram. Ferramentas ficaram jogadas ali, sacos de cimento abertos, pá e enxada ao lado das valas. Eu comecei a ficar com um sentimento ruim. Algo como se as coisas estivessem fora de lugar e todo mundo fingindo que não. Depois de uns dias, a tia decidiu que iria jogar fora aqueles bonecos. Mas, antes disso, acabou comentando com meu pai que não lembrava direito quem havia indicado aqueles homens para o serviço. Disse que alguém tinha passado o contato, mas não sabia dizer o nome nem o momento em que recebeu esse número. Parecia tudo obscuro. Quase uma semana depois, minha tia me ligou ainda mais nervosa. Falou que homens estranhos estavam rondando a rua à noite, espiando pelas brechas das janelas, mexendo na tranca do portão. Ela disse que não reconhecia o rosto deles, mas que pareciam olhar para dentro do quintal, como se estivessem à procura de algo.
Meu pai tinha compromisso de trabalho e não podia ir imediatamente, então resolvi ir sozinho. Eu tinha 17 anos e achava que pelo menos faria companhia para a tia. Quando cheguei, logo percebi que ela estava agitada, o olho arregalado. Segurou meu braço, me arrastou até a cozinha e me contou que quando os pedreiros vieram, fizeram perguntas pessoais demais. Se ela guardava coisas de valor, joias, se morava sozinha. A tia apontou para uma caixinha que ficava em cima de uma estante. Era onde ela guardava bijuterias e algumas peças que herdou da mãe. Pediu que eu pegasse para mostrar que não estava paranoica. Mas quando abrimos a caixinha, ela estava completamente vazia. Nenhum anel, nenhuma pulseira, nada. A tia ficou sem fala por alguns segundos, a mão no peito. De repente ouvimos um barulho no andar de cima, um baque que fez o chão tremer levemente. Peguei um pedaço de madeira que estava encostado na parede, uma antiga ripa com um prego na ponta e subi. Olhei cada cômodo abrindo portas com cuidado, mas não vi nada. Só restava uma pequena despensa no fundo do corredor que estava trancada à chave. Minha tia disse que aquela despensa era onde ela guardava algumas coisas de costura, mas que há tempos não usava mais. A chave, ela não fazia ideia de onde estava. Me pediu para deixar aquilo para lá, disse que depois procuraria melhor. Desci, ajeitei a ripa de volta no canto da escada e tentei acalmá-la. A casa, porém, tinha um ar pesado. Resolvi ficar lá para dormir. Escolhi um quartinho no térreo que estava vazio, onde havia só uma mesa velha e um colchão encostado na parede. Era tudo meio empoeirado. Uma das janelas tinha uma fresta quebrada, então o vento entrava e saía com facilidade. Já passava da meia-noite quando ouvi a voz da minha tia conversando com alguém. No começo pensei que estava falando ao telefone, mas não ouvi resposta. Ela falava sozinha, em tom de reclamação, como se discutisse. Frases interrompidas que eu não entendia bem. Tomei coragem e fui espiar pelo corredor. Encontrei a tia sentada perto da pia, olhando para um dos bonecos que havíamos desenterrado. Ele estava apoiado na bancada, sujo de terra ainda. Ela falava como se o boneco fosse uma pessoa, reclamando de coisas que ele teria feito. Achei que fosse algum tipo de desabafo bizarro, mas tinha algo no olhar dela que dava a sensação de que não estava só brincando ou agindo por nervosismo. Quando me viu, a tia se levantou de supetão, como se tivesse sido flagrada. Pegou um pano de prato e jogou por cima do boneco, encobrindo o rosto de madeira. Não se mete nisso, Rafael. Ela não me disse mais nada, apenas saiu pisando forte e entrou no quarto dela. Fiquei parado sem conseguir processar direito. Depois de alguns minutos, resolvi ir ao banheiro. Mal abri a torneira, senti um cheiro horrível. A água saía meio turva, com um odor de podridão. Fechei rápido e fiquei pensando em como aquela casa estava se tornando cada dia mais estranha. Nem parecia o mesmo lugar que eu conhecia na infância, com a tia sempre tão animada. Mais tarde, descobrimos que a tubulação passava perto do lugar onde os pedreiros cavaram, o que podia explicar a contaminação. Se havia algo putrefato por ali, a infiltração poderia estar chegando até a água. Voltei para o quartinho e tentei dormir, mas não conseguia parar de lembrar da cena. Ela conversando com aquele boneco, quase como se esperasse uma resposta. Por fim, adormeci tarde. Lá pelas tantas, ouvi passos no corredor como se alguém arrastasse os pés com cuidado, tentando não fazer barulho. Pensei em levantar, mas o medo de encontrar algo pior me paralisou. Na manhã seguinte, vi minha tia tentando pôr um cadeado de correntes na geladeira. Parecia daquelas correntes de bicicleta. Perguntei o que ela estava fazendo. Ela me olhou com a expressão mais natural do mundo e disse: "Eles andam mexendo na comida. Vou trancar tudo para que não peguem mais nada." Perguntei quem eram eles. Ela abaixou os olhos e murmurou que os bonecos estavam vagando à noite. Eu quis argumentar, falar que era loucura, mas tive receio de deixá-la ainda mais agitada. Ao mesmo tempo, senti um pavor por dentro, não só por imaginar que ela estivesse perdendo a sanidade, mas por algo me dizer que eu não estava vendo toda a verdade.
Naquela mesma tarde, decidi que não ficaria mais ali. Quando me despedi, percebi um vazio enorme no olhar dela. Era como se estivesse presa em algo sem saída, mas também se negasse a pedir ajuda. Contei tudo ao meu pai. Ele ficou apreensivo, mas disse que eu fiz certo em sair. Ao mesmo tempo, pediu que eu passasse lá às vezes, só para ver se estava tudo bem. Foi o que fiz. Nos dias seguintes, passava na casa da tia voltando da escola, sempre na parte da tarde. Às vezes tocava a campainha, outras só espiava para ver se ela estava na varanda ou no quintal. Até que certa vez encontrei um homem parado diante do portão, olhando para dentro. Ele parecia nervoso, então o segurei pelo braço, achando que fosse um ladrão. Ele se assustou e começou a se justificar. Disse que estava ali procurando notícias de um parente que sumira. O sobrinho dele era encanador e teria sido chamado para consertar um problema de infiltração. Depois desse dia de trabalho na casa, nunca mais apareceu. O homem implorou para eu dizer se eu sabia de algo. Falei que não fazia ideia, mas que avisaria minha tia para tomar cuidado. 2 dias depois, recebi um telefonema dizendo que a polícia havia levado minha tia sob custódia. Cheguei a questionar se tinham cometido um engano, mas me explicaram que havia suspeitas fortes de crimes dentro do terreno dela. Corri até lá, mas a rua estava cheia de viaturas, isolaram tudo. Colocaram faixas e fitas, lacraram a casa. Ouvi comentários de que escavaram vários pontos do quintal e encontraram sacos com restos humanos dentro de bonecos parecidos com aqueles que havíamos tirado do buraco. Parecia que não era só 1 ou 2. Muitos estavam ocultos por ali, como se fosse algum tipo de ritual ou forma de esconder provas de crimes. Quando tentamos contar que os pedreiros haviam enterrado coisas, não encontramos prova de que existiram tais trabalhadores, nem contrato, nem recibo. E o mais estranho, ninguém reconhecia a tal vizinha que disse ter visto tudo. Ao verificarmos melhor, descobrimos que a casa ao lado estava vazia há muito tempo. Um antigo morador local chegou a mencionar que anos atrás realmente vivera ali uma senhora idosa, mas que falecera sem deixar parentes. Seja como for, essa testemunha misteriosa sumiu, sem vestígios. Além disso, no quartinho de costura, que sempre esteve trancado, encontraram peças de roupa, documentos e até joias de várias pessoas desaparecidas. Vários bonecos em diferentes estágios de confecção. Não descobri se minha tia realmente fazia aquilo ou se alguém a obrigava a encobrir algo. Tudo ficou confuso. Ela acabou indiciada. O lugar foi lacrado. E eu, até hoje, não sei dizer se tudo aquilo começou por culpa de gente que entrou na vida dela para enterrar segredos ou se ela mesma escolheu esse caminho e se perdeu completamente. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Vicente. Nunca pensei que teria coragem de contar isso, mas o que passei ainda me tira o sono. Há alguns anos fui morar por uns meses na casa da minha tia Vera. Era uma rua larga, com um canteiro no meio, e quase em frente ficava uma clínica veterinária que me intrigava desde o primeiro dia. Parecia normal à primeira vista. Gente entrando, saindo, caminhões de ração chegando e aquele cheiro de desinfetante que você sente até do outro lado da rua. No começo, o que mais me incomodava era o barulho dos cachorros. Em certas horas, principalmente de madrugada, eles latiam como se estivessem desesperados. Eu entendia. Animais doentes, alguns talvez em recuperação de cirurgias. Ainda assim, havia algo naquele coro noturno que deixava todo mundo inquieto. Às vezes, tia Vera pegava no meu braço e me olhava, perguntando se eu também sentia aquele arrepio. Eu só fazia que sim com a cabeça. Em uma dessas noites, perto de 3 horas da madrugada, eu despertei com um uivo diferente de qualquer coisa que já tinha ouvido. Não soava como latido nem como lamento.
Parecia um choro muito fino, quase como um gemido humano. Abri a cortina do meu quarto, olhei para a clínica e vi apenas o pátio iluminado por uma lâmpada amarela, piscando de maneira irregular. Os cachorros dali estavam em alvoroço e pude notar que do outro lado da rua, outros cães também latiam, como se fosse tudo sincronizado. Aquilo se repetiu por cerca de 6 noites seguidas, quase sempre no mesmo horário. De repente parou. Não sei se mexeram na rotina dos animais ou se por algum motivo decidiram isolar a área. O fato é que, quando finalmente consegui voltar a dormir cedo, algo ainda mais perturbador aconteceu. Por volta de 3 horas da madrugada, soou um alarme estridente que coloriu a fachada da clínica com flashes intensos de luz branca, quase cegando quem tentasse olhar direto. Tia Vera, que participava de um grupo de moradores do bairro, acordou assustada e disse que iria até a clínica de manhã para ver se podíamos ajudar. Ela sempre foi assim, preocupada com todo mundo. Quando amanheceu, ela bateu na porta, conversou com um funcionário que atendeu com cara de poucos amigos. Ele só disse que não era um bom momento e que estava tudo sob controle. Fechou a porta sem sequer agradecer a boa intenção dela. Ela me contou que ficou desconfiada. Por isso, rodeou o prédio e achou um portão lateral que parecia estar com a corrente arrombada. Não contei para ela, mas me deu um nó no estômago só de pensar em entrar num lugar desse sem permissão. Tia Vera não se importou e entrou. Depois me descreveu que havia um silêncio estranho lá dentro, quase sufocante, como se tudo estivesse vazio, embora se ouvissem ruídos abafados à distância. Quando ela chegou perto da área de exames, encontrou uma moça deitada numa bancada metálica. A moça estava suando, retorcendo o corpo e segurando o próprio braço como se tivesse levado uma mordida bem profunda. Nessa hora surgiu o dono da clínica, o Dr. Raimundo, que pediu para a tia Vera ir embora, pois a filha dele estava passando por um problema de saúde. Ele afirmou que cuidaria de tudo sem precisar chamar ambulância ou polícia. "Quer que eu ligue para alguém?" perguntou minha tia. "Não é necessário." Ele respondeu com uma calma que, segundo ela, parecia calculada. Ele a acompanhou até a saída, fechando as portas atrás dela, quase sem se despedir. Quando tia Vera me contou isso, ela parecia mais preocupada do que curiosa. Disse que a filha dele estava pálida, com um olhar tão perdido que mal se sabia se estava consciente. Fiquei pensando, que tipo de problema de saúde leva alguém a contorcer tanto o corpo? Uma mordida de cachorro? Talvez, mas não daquele jeito, segundo tia Vera. Parecia algo mais sério. Só que naquele dia, acabamos não comentando mais nada. O clima já estava pesado demais. Ainda assim, comecei a reparar que se eu deixasse a janela do meu quarto aberta, dava para ouvir sons vindos daquele prédio. Nem sempre gritos claros, mas algo que parecia uma voz chorosa, intercalada por longos períodos de silêncio. Quando caía a noite e o movimento da rua diminuía, a gente percebia ainda melhor. Uma vez, quase na hora de dormir, desliguei a televisão, fechei os olhos e foi como se escutasse soluços abafados, vindos de alguém que não aguentava mais de dor. Cerca de 3 dias depois, tia Vera saiu para resolver assuntos particulares e, quando voltou, encontrou um grupo de vizinhos perto do portão de casa. Estavam exaltados, perguntando por que ela não tinha feito nada, por que não insistira em chamar a polícia ou algo assim. Ela ficou confusa, mas logo percebeu que os gritos na clínica tinham se intensificado mais cedo, durante o período em que ela não estava em casa. Aparentemente muita gente ouviu, mas ninguém teve coragem de ir até lá. Então 2 senhoras que moravam na mesma rua se uniram à tia Vera para, enfim, ir de novo conversar com o Dr. Raimundo. Elas foram juntas, celulares em mãos, prontas para qualquer emergência. Contaram que não queriam briga, só esclarecimentos. Afinal, se a filha dele precisava de ajuda, por que não chamar um hospital de verdade? Por que manter tudo tão trancado? Ele recebeu as 3 com o semblante fechado, mas deixou que entrassem. "Guardem seus telefones", pediu ele. "Minha filha está numa condição delicada. Eu não quero que filmem nada."
Elas concordaram, mas só porque achavam que veriam uma situação de doente hospitalizada. Não esperavam o que veio depois. No interior da clínica estava tudo muito escuro. Algumas lâmpadas estavam queimadas ou deliberadamente apagadas. Quando finalmente chegaram a uma sala maior, viram a moça deitada numa maca, amarrada pelos pulsos e tornozelos. Era a mesma que tia Vera vira antes. Agora, no entanto, ela tremia quase sem parar, e a pele parecia cheia de marcas, como se ela própria tivesse se arranhado. Tia Vera me contou que naquela hora sentiu um calafrio. A moça estava inclinando o corpo para trás de forma que os músculos do pescoço ficavam esticados, como se quisesse se livrar das correias. O rosto estava inchado e os olhos se reviravam. Ainda que tudo parecesse absurdo, ninguém ali falou em fantasma ou demônio. Parecia mais uma crise, como se tivesse algo infeccioso. O Dr. Raimundo insistia em dizer que era consequência de uma mordida grave. A quem vocês chamariam se um parente estivesse nesse estado? Sussurrou ele, olhando direto nos olhos da minha tia. Ninguém respondeu. As senhoras apenas se entreolharam assustadas. O cheiro naquela sala era insuportável, uma mistura de remédio e suor. Antes que elas pudessem reagir, ouviram um latido fraco vindo de uma jaula encostada à parede. Havia um cachorro lá dentro, aparentemente ferido, com um curativo improvisado na cabeça. Ele se mexia de maneira estranha, como se tentasse se levantar, mas sem controle das patas. Tia Vera disse que sentia pena do animal, mas também um medo inexplicável, porque o olhar dele parecia fixo na moça presa à maca. Depois disso, o Dr. Raimundo fechou a porta, expulsando as 3 da clínica e pedindo que não retornassem. Disse que resolveria tudo sozinho. Por algum motivo, elas foram embora sem insistir mais. Talvez estivessem chocadas ou sentindo que qualquer gesto adicional poderia colocar todo mundo em risco. Ao chegar na nossa rua, contaram o que viram, mas ninguém sabia como agir. Nessa mesma noite, quase 11 horas, os gritos voltaram a ser ouvidos. Agora vinham acompanhados de barulhos de coisas sendo derrubadas, metal batendo, gente correndo. Parecia uma confusão generalizada. Eu e minha tia não aguentamos. Ligamos para a polícia. Não fomos os únicos, pois ouvi outras ligações na vizinhança. O som das sirenes demorou um pouco a aparecer, mas quando enfim chegaram, uma equipe cercou todo o quarteirão. Momentos antes de os policiais entrarem na clínica, 2 estampidos soaram. Pareciam tiros, mas não tenho certeza se eram disparos de verdade ou se podia ser algo parecido, como uma porta batendo com força. Logo após, uma motocicleta arrancou em alta velocidade dos fundos do prédio, sem acender farol ou dar sinal algum. Sumiu na escuridão. Ninguém conseguiu anotar placa ou ver quem pilotava. A polícia invadiu a clínica e retirou o Dr. Raimundo e outros funcionários. Lacraram o local, levaram todo mundo para prestar depoimento. Ao longo das semanas seguintes, porém, surgiram muitos rumores. Disseram que o veterinário contou uma história confusa sobre uma mordida infecciosa e que até foram chamadas equipes de vigilância sanitária, mas que tudo seguiu em sigilo por possíveis ligações dele com gente influente. Por fim, a investigação foi arquivada por falta de provas conclusivas e nada ficou claro para nós. Nos dias seguintes, surgiram mais boatos estranhos. Falavam que a filha do veterinário havia sumido. Uns diziam que ela fugiu com a moto, outros que ela estava hospitalizada em segredo. Tia Vera comentava que talvez a tivessem mandado para alguma ala psiquiátrica, mas nada foi confirmado. O tempo passou. A clínica ficou fechada por vários meses. Depois reabriu com uma fachada renovada e outro nome, embora a direção fosse a mesma. Vi o Dr. Raimundo passando ali algumas vezes. Parecia mais magro, sempre de cabeça baixa, sem cumprimentar ninguém. Algumas pessoas ainda se lembravam da confusão, mas poucos tocavam no assunto. Era como se todos quisessem enterrar aquela história. Eu saí da casa da tia Vera pouco tempo depois e fui morar de aluguel em outro bairro. Não voltei a ver a tal moça, nem fiquei sabendo de novidades. Às vezes,
Penso que tudo não passou de uma sucessão de incidentes bizarros, mas tenho pesadelos recorrentes. Neles escuto aquele uivo na madrugada. Abro os olhos e, por um instante, juro que sinto o cheiro de remédio misturado com suor. Em algumas dessas noites mal dormidas, me pergunto o que realmente aconteceu naquela clínica. Era só um caso extremo de infecção e dor ou algo mais sinistro? A memória da moça arqueada sobre a maca, presa e tremendo, me deixa arrepiado até hoje, porque no fundo nada foi esclarecido. Tanto a polícia quanto os jornais nunca divulgaram maiores detalhes. Acho que preferiram o silêncio a reconhecer que não tinha explicação simples. A última notícia que tive chegou por meio de uma conhecida da tia Vera, dizendo que a família do Dr. Raimundo foi embora do bairro. Alegaram problemas financeiros. Desde então, nunca mais se ouviu falar da filha dele. Não há registro de óbito nem de internação. Sempre que me recordo, sinto um aperto no peito, como se uma porta tivesse sido aberta naquela época e até hoje ela continuasse entreaberta, esperando que alguém a atravessasse de novo. Eu me chamo Vicente e essa é a história que preferia esquecer, mas talvez seja bom desabafar. Se a filha do Dr. Raimundo estiver viva e bem, espero que tenha recebido o tratamento adequado. Se não, espero que as pessoas entendam que mesmo quando tudo parece insano, há sempre uma explicação, seja ela qual for. Enquanto isso, ainda evito passar perto de qualquer clínica veterinária nas noites mais silenciosas. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.